Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. A palavra é: proteja aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe, é impressionante como Deus faz as coisas. É incrível como Deus coloca coisas tão preciosas dentro de pessoas como eu e você. Essa palavra, ela é de fato algo que vai, sabe, primeiro te constranger, mas vai colocar em você um peso de responsabilidade, porque esse não é um ano fácil. Esse é um ano de coisas que vão ser difíceis para nós. É um ano de pesos, de pesquisas que dizem coisas muito, sabe, difíceis. Mas essa palavra vai colocar uma manta de proteção sobre aquilo que Deus depositou dentro de você. E nada vai roubar a sua paz, nada lhe fará perder aquilo que Ele colocou dentro de você. Amém? Bom, eu só quero agradecer aqui a nossa parceira, que é apoiadora do Mentoria de Vida. E por honra, eu começo agradecendo a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, eles são experts. E nós já trabalhamos com eles há pelo menos mais de 5 anos. E são incríveis. E porque nos apoiam, eu quero honrar eles. E aqui embaixo eu coloquei um link na descrição do vídeo que você pode chamá-los direto no WhatsApp e ter todas as informações. Ano novo e você precisa de proteção para o seu veículo, então chama eles. Abençoa aqueles que abençoam. Amém? Antes de começar, o último pedido: curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Já é inscrito no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreve. E se ainda não entrou na nossa comunidade de WhatsApp, é só clicar no link que também está na descrição do vídeo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou otimista sempre. Minha visão é uma visão otimista sobre a vida. Eu acredito que ser pessimista não muda nada na vida. Agora, ser otimista muda bastante coisa. Talvez não muda a realidade, mas a nossa perspectiva sobre ela é mais leve. Só que agora a gente também precisa entender que há uma lógica no tempo que nós estamos vivendo. Existem pesquisas, existem previsões sobre tudo, economia, política. E a gente entende que tudo isso é extremamente perigoso para destruir as nossas emoções, a nossa vida. Eu me lembro de quando entendi que para vencer isso, nós precisamos blindar a nossa mente e o nosso coração. A gente precisa, às vezes, colocar ordem no caos, sabe? A gente precisa se posicionar e às vezes até parecer um pouco maluco de falar de maneira positiva onde está dando tudo errado. Me lembro de quando li e entendi o texto que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas é inegável nós não olharmos para esse tempo e saber que tem lixo sendo jogado em cima de nós o tempo todo. Sabe, informações pesadas o tempo todo. Você liga a televisão, informações difíceis. Você ouve as rodas de conversa e é informações pesadas. E a gente está vivendo nessa realidade onde as coisas vêm no WhatsApp hoje. Onde as informações que você nem queria saber estão vindo para você. Só que no meio de tudo isso, precisa algumas coisas serem sólidas
dentro do nosso coração. Algumas coisas não podem ser corrompidas ou esquecidas dentro de nós, porque senão corremos o risco de, na porta para viver aquilo que Deus tem para nós, não vivermos, porque fomos infectados, porque não protegemos as partes certas da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe, é uma palavra de instrução, porque é isso que eu tenho que fazer todos os dias, da mesma maneira com que você. Olhar para aquilo que preciso proteger, para não ser intoxicado pelo tempo que eu estou vivendo agora. Por aquilo que ouço, por aquilo que vejo. Então eu sei que alguma coisa aqui dentro nunca pode ser contaminada. E para isso eu tenho uma palavra para você. Números, capítulo de número 41, verso de número... eu marquei aqui e não abri. Números. Fiquei com tanta vontade que não abri. Capítulo 13. Eu sabia. Números, capítulo de número 13, versículo 30. Amém? Eu vou ler. E Caleb fez com que o povo ficasse quieto diante de Moisés. E é só essa parte. E Moisés está falando, o povo está desesperado gritando. O nome disso é histeria coletiva. Mas Caleb manda todo mundo ficar quieto. Comigo aqui, eu já vou explicar o contexto, mas é só para você entender. Caleb mandou todo mundo ficar quieto. Ele calou todo mundo. Disse, deixa Moisés falar. Pronto. Outro versículo. 24. Agora é Deus falando. Meu servo Caleb, ele entrará na terra prometida, porque com ele havia outro espírito, me seguiu plenamente, e a sua semente possuirá a terra. Então agora deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. 45 anos atrás, Caleb recebeu uma promessa, assim como todo o povo de Israel. Eles estavam indo para a terra prometida, um lugar chamado Canaã. Grava o tempo, 45 anos. A vida segue, anos rodando no deserto, por conta da desobediência, por conta da ingratidão. Mas dentro de Caleb tinha uma promessa. E a promessa de Deus não era só para Caleb, era para toda Israel. Amém? Então durante 45 anos, nuvem de fumaça, coluna de fogo, maná que caía do céu, água da rocha, calçados que cresciam nos pés, roupas que não envelheciam no corpo. 45 anos, tudo rolando fora. Lá dentro de Caleb, um dia nós estaremos na terra prometida. Um dia estaremos na terra que emana leite e mel. Tudo isso estava dentro de Caleb, porque aquela promessa também era dele. Segue a história, segue o caminhar. A Bíblia diz que eles estão chegando na terra prometida, e eles estão exatamente na divisa, na fronteira, para entrar na terra prometida. Estão chegando. Então Moisés pega 12 homens, 12 espias, e manda espiar a terra. E quando eles olham a terra, a Bíblia diz que eles veem na terra gigantes, cacho de uva que 2 homens grandes carregavam, e aquilo ali é algo assustador. Desce os 12 homens, todos estão esperando ansiosamente para saber como é a terra prometida, a promessa que eles carregavam há 45 anos. 10 espias começam a dizer: é grande demais, a gente não vai conseguir, seremos mortos,
mortos, sabe, perderemos, não vamos sobreviver. E a Bíblia vai dizer que por causa desses 10, começou uma murmuração terrível no meio do povo. Começou uma gritaria, começou uma histeria. E o povo começou a chorar. Por que tirou a gente do Egito? Por que trouxe a gente para cá? A gente vai morrer agora. Não dá nem para entrar lá, não tem para onde voltar. Sabe o que é isso? Entenda o que está acontecendo aqui. Toda a multidão esqueceu daquilo que devia proteger dentro do seu coração. Quando você esquece de proteger aquilo que não pode ser acessado pelo mal, pela crítica, pelo ataque, pela malignidade dos outros, você perde uma batalha sem nunca ter enfrentado. A coisa mais poderosa que um ser humano pode carregar dentro de si é uma promessa de Deus para a sua vida. E eu preciso dizer algo para você: o mal não consegue atacar a promessa, mas ele consegue colocar dúvida em você. O mal não consegue destruir uma palavra, mas ele consegue fazer você desacreditar dela. Então entenda que a loucura de tudo é saber que todo mundo, vendo coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar se abrir, maná do céu, por causa de 10 pessoas, dizendo que não dava, escolheram acreditar no que estavam dizendo e esqueceram da promessa que Deus havia feito. Então eu preciso que você entenda: anos difíceis são poderosos para fazer a gente esquecer daquilo que Deus já nos prometeu. Anos difíceis são assustadores e muito eficazes para roubar de nós aquilo que Deus já prometeu. Nessa estação, quando não é tão simples, ou talvez nos dias difíceis da nossa vida, nesses dias a gente é tentado a esquecer da promessa de Deus para a nossa vida. E se você esquecer da promessa de Deus para você, você perdeu tudo. E por isso essa palavra ela é tão importante. Qualquer coisa na nossa vida, a gente está misturando com aquilo que Deus nos prometeu. E sabe o que isso significa? Não me leve a mal no que eu vou dizer, mas tem casais que brigam e qualquer coisa tiram uma aliança. A minha nem sai. É como se tudo você dissesse: então Deus não vai fazer o que prometeu. Qualquer coisa que acontece, você diz: não, então Deus esqueceu do que prometeu. Veja, aquilo não está nem, sendo afetado, mas você mistura as coisas. Porque está acreditando em pesquisas, porque está acreditando no que os outros dizem, porque está ouvindo vozes erradas. Então hoje o meu chamado para você é: proteja aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu preciso que você me ajude a falar isso agora. Diga: eu vou proteger o que Deus colocou dentro de mim. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você entende que algumas coisas não negociam e que Deus não volta atrás de algumas palavras, na verdade, Deus não volta atrás da palavra dele, a não ser quando é para o bem e para a remissão do seu povo. Então você para de colocar algumas coisas que Deus já te falou em jogo. E essa é a grande questão de todas. Caleb, ele está vendo todo mundo chorando, desesperado. Na cabeça de Caleb tem algo passando que não está na frequência de todo mundo. Está todo mundo desesperado, está todo mundo gritando, chorando. Caleb está calado. Meu lindo, minha linda, escuta bem. Às vezes você vai parecer estranho. Está todo mundo desesperado, você está calado. Você está só observando. E ninguém está entendendo a tua calma, e você está aqui. Peraí, deixa eu lembrar aqui de algo que eu não posso esquecer. Deus falou comigo. A palavra ainda está de pé. Nada mudou no céu e na terra. Ele ainda é o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele ainda está de
pé. Aí você está lá com a palavra protegida, e o pau está torando aqui fora, e a palavra está aqui protegida. Não, eu tenho uma palavra. Isso não virá sobre a minha casa, isso não virá sobre a minha família. Não, eu tenho uma palavra. E está todo mundo gritando do teu lado: não, vai dar tudo errado, é o pior ano da vida. E você está dizendo: não, vai ser o melhor ano da minha história, vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser... Irmão, sabe qual é a loucura? A série que nós gravamos, que era a última de 2025, Deus colocou na minha mente uma mensagem. O tema da série é o ano da colheita. Aonde está todo mundo desesperado, eu tenho uma palavra, e eu estou crendo: vai ser o ano da colheita, vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o melhor ano da nossa casa, vai ser o melhor ano da nossa história, porque está todo mundo desesperado, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Ei, lindo, fala para todo mundo ouvir. Pode ser ruim para você, pode ser ruim para todo mundo, mas sobre mim tem uma palavra, e essa palavra eu vou esconder, essa palavra eu vou proteger, e eu não vou deixar nada abalar a minha fé, nada cegar a minha esperança, porque sei em quem tenho crido e que é maravilhoso. Só que aí que tá, chega uma hora que você vai ter que meter o louco, pelo menos em quem está à tua volta, senão você vai ser contaminado pelo lugar que deveria te defender. Caleb não é o líder é Josué, mas é Caleb que se posiciona aqui. Josué foi o que levou o povo à terra prometida, eu sei que você sabe, mas quem manda todo mundo calar aqui é ele, é Caleb. Caleb diz: calem todos. Sabe, vai ter uma hora que você vai ter que fazer papel de doido, dizer: para, não quero saber, não quero ouvir, não preciso dessa informação, não quero saber o que estão dizendo, não quero ouvir, eu não quero ouvir. Por que você não quer ouvir? Porque antes de qualquer notícia, sobre mim tem uma palavra. Vou melhorar. Proteja o seu coração, proteja os seus ouvidos, proteja os seus olhos, proteja a sua casa, proteja os seus filhos. E eu vou melhorar. Às vezes, nós somos os portadores das más notícias. É nós que estamos repercutindo aquilo que está dando errado. Meu lindo, lava a língua, lava a boca. Você tem uma palavra sobre você. Você tem uma palavra sobre a sua casa. Você tem uma palavra sobre o seu casamento. Você tem uma palavra sobre os seus filhos. Você não é portador de má notícia. Você é portador de uma palavra. Hoje, por um acaso da vida, hoje eu vi um vídeo de uma mulher crente falando mal de um homem, de um pastor, revelando os bastidores da família dele, se é que é verdade. É aquela pessoa está lá falando, ela está envenenando as pessoas. Ela está envenenando todo mundo. Ela está envenenando ela mesma. Ela está envenenando a família dela. Ela está envenenando todo mundo. Aí tem gente que queria crer no Evangelho, mas agora não crê mais. Tinha gente que queria aceitar Jesus amanhã, mas daí falou: não, pastor, é tudo bandido igual. E aí ela está portando a palavra da maldição. Ela está lá, pega. E ela diz que ela é a profeta do caos. E não sei o que. E eu olho e digo: calma aí. É isso que o mal está fazendo. Ele não consegue destruir a palavra, mas ele consegue fazer a gente esquecer dela. Ele não consegue tocar naquilo que Deus tem, mas ele consegue tocar naquilo que a gente acredita. Ele começa a mudar os nossos olhos, ele começa a fazer a gente esquecer, até uma hora que a gente mete o louco e diz: calem todos. Deixa Moisés falar. Ei, todo mundo. Na minha casa a má notícia não vai entrar. Na minha casa não será governada pelas pesquisas que estão dizendo sobre política, economia, finanças e futuro. Não. A minha casa é governada pelo Deus que fez os céus e a terra. E sobre a nossa casa tem uma palavra. Por isso que quando eles estão na margem, na fronteira ninguém entra, Josué e Caleb são os únicos que ficam. Quem promoveu o caos, os 10, não entraram. Quem chorou e acreditou, não entrou. Que tristeza. Eu fico
demais, assim, de decepcionado, imaginar que tem gente que não vai viver o plano de Deus, a vontade de Deus, porque preferiu acreditar na palavra de alguém e esqueceu aquilo que Deus falou no começo. Imagina o que falavam para José: José, sonho de besteira, você é maluco, rapaz, você está preso. José está aqui, ó, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho palavra. Ô Davi, você é maluco, você vai entrar no campo de batalha contra um gigante, você vai ser esmagado. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu tenho... Ô Neemias, você vai tentar reconstruir o muro de um povo que ignora aquilo que você fala, que não se arrepende de fato. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Você entende que quem tem uma palavra e a protege, vive do milagre daquilo que recebeu da parte do Senhor. Então por isso que quando Deus fala em Caleb, foi encontrado um outro espírito. Sabe o que ele está dizendo? Nele havia uma leitura de mundo diferente. Não era o espírito do medo, não era o espírito do caos, não era o espírito da dúvida, não era o espírito da desconfiança, da frustração, da reclamação, mas de alguém que creu na palavra. 45 anos. E entrou na terra prometida. Sabe, a cena para mim mais forte de se imaginar é imaginar Josué e Caleb lado a lado dizendo: chegou o dia de a gente viver. Demorou 3 anos, mas chegou o dia de a gente viver. Demorou 15 anos, mas chegou o dia da gente viver. Demorou 20 anos, mas chegou o dia de a gente viver. Tudo dizia que não dava, tudo dizia que acabaria em tragédia, tudo era contra, mas sobre nós havia uma palavra. Há uma palavra sobre você, e a palavra de Deus não falhará. Proteja a palavra, esconda a palavra e, sabe, tira ela da frente dos teus inimigos. Aliás, exclua a voz dos inimigos, exclua a voz dos pessimistas, exclua a voz dos malfeitores, exclua, tira tudo da sua vista, tira, isola-se, se isola se necessário, vai para o meio do mato, fica quieto, mas não deixa o desespero dos outros contaminar a sua fé. Entenda, eu lembrei do que eu precisava dizer, porque do nada lembrei de um testemunho, mas esse testemunho eu vou deixar para outro dia. É verdade. Tem coisas que a gente acredita sozinho. Tem coisa que a gente crê contra tudo e tonto contra todos. Todo mundo diz, doideira, vai dar ruim. Você está assim, Tem uma palavra. Tem uma palavra. Tem uma palavra. Só que não dá para contar tudo que a gente vive. Mas se você tiver uma palavra, você tem tudo. Então agora, eu precisava terminar dizendo algo para você. Entenda de uma maneira poderosa o que eu vou falar, mas vai depender de você. Proteja o seu coração esse ano. Proteja as suas emoções. Blinde a sua mente. Sabe, proteja de verdade, seja intencional. Saia de conversas na hora que você vê que não está indo para o lado bom. Saia. Vaza. Ouça o conselho meu. Eu sou só um garoto. Mas eu estou te falando agora usado pelo Espírito Santo de Deus. Proteja o seu coração.
Porque o mal já entendeu a melhor estratégia. Se ele não consegue se opor à palavra, ele vai fazer você parar de acreditar nela. Se ele não consegue destruir, ele vai conseguir fazer você não crer que aquilo é para você. Entenda bem o que eu vou te dizer agora. Mas agora você compreendeu que tem algo dentro de você que precisa ser protegido. E a promessa é o que você vai proteger com todas as tuas forças. Não importa o que vai acontecer. Não importa como será mais esse ano. Não importa quem vai ser o teu presidente. Não importa, esqueça isso. A palavra vai prevalecer. A palavra de Deus vai prevalecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a sua empresa. A palavra de Deus vai prevalecer, porque você não vai deixar que nada te faça desistir, esquecer, deturpar, excluir a palavra que Deus já liberou sobre você. Posso liberar uma palavra recorrente? 2026 é o ano da colheita. É o ano da maior colheita da sua vida. É o ano da maior evolução de maturidade, espiritualidade na sua casa, na sua família. Essa é a palavra. Agora pega ela, esconde aqui dentro e protege de tudo, porque de fato o que fica e o que vale é a palavra. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Aliás, feliz ano novo para você. Essa é a sua primeira mensagem de 2026. Esse que será o ano mais poderoso da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em 2026 você vai ser disciplinado. Você não vai perder nenhuma mensagem no canal. Você vai ter mensagem segunda. Você vai, amém? Eu tô recebendo, eu tô crendo que esse ano você vai aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, a sua intimidade, que será um ano tão diferente que o tema dessa palavra será exatamente o que você vai viver. Nada mais será igual. Irmão, aproveita para declarar sobre a vida de alguém. Diga para ele: o que aconteceu antes não será nem perto do que vai acontecer agora. Fala para eles: Deus não repete pregação, Deus não repete mensagem, Deus não repete histórias. Tudo o que Ele faz é novo. Aleluia! É novo. É novo. Eu quero já declarar que você não vai ter saudade
de 2025. Como assim, David? Que pesado isso. Claro, é que você vai estar tão ocupado contando os testemunhos novos, que os testemunhos antigos serão parte da história que você vai ler, mas você não vai estar contando, porque vai estar empolgado com o que estiver acontecendo agora. Amém? Agora, antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você não fez isso em nenhum vídeo em 2025, mas agora, em 2026, olha, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida. Às vezes você não é inscrito, vê as mensagens porque aparece para você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra dos céus para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E por último, antes de eu ir para a mensagem, eu sei que você já curtiu, já comentou, já mandou nos seus grupos de WhatsApp. E agora é sobre a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. E nós entramos no ano onde uma promessa se tornará um grande testemunho. E você vai ver, em breve haverá um caminhão rodando pelo Brasil. Você tem que pegar, porque eu já vi, já está acontecendo. E esse caminhão vai abrir um palco. Não, você não está pegando. Eu vou continuar. E esse caminhão abrirá um palco, e se abrirá em lugares aonde nunca teve uma pregação, aonde uma cruzada nunca chegou. E serão, não só eu, serão milhares de evangelistas que o Senhor vai levantar, e serão, forjados na prática. E isso é um dos projetos da nossa associação que eu convido você a conhecer. Você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um dos nossos arões, você pode ser um voluntário, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não devo ficar falando todas as coisas assim, eu tenho que aguentar mais. Mas a gente não consegue se acostumar com o que Deus faz. Quando a gente vê, já falou. E é isso, né? Nada mais será igual. Eu não sei o que você viveu no ano passado, mas eu tenho uma crise todo final de ano. Respeita a minha crise. Minha crise é sempre as surpresas de Deus, sabe? Eu sou muito curioso. E aí eu vou anotando tudo que Deus fez ao longo do ano. Você tem essa cultura? Se ainda não tinha, começa já no começo desse ano. Anota tudo. Tudo que Deus for fazer de milagre e for fazendo, anota. Toda a provisão que Deus mandar para sua casa, anota. Todo milagre que você viver, anota. Você vai chegar no final de 2026, vai ter uma lista tão grande, que o dia que você ter coragem de reclamar, você vai morrer de vergonha, porque Deus já fez tanto por você. Deus já fez coisas tão poderosas por você, que você não vai nunca mais reclamar. Grava isso. Mas como eu estava falando a vocês, eu vou escrevendo, vou anotando. E aí quando chega no final do ano, eu dobro os joelhos no dia 31. Abro meu bloco de notas e começo a ler. E aí eu vou fazendo, uau, meu Deus, eu tinha me esquecido disso aqui. Oh meu Deus do céu, que isso? E aí você vai revisitando e lembrando de tudo, sabe? E aí a crise é, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser ainda mais extraordinário? Lembre-se que para esses testemunhos, algumas decisões anteriores são necessárias. Lembra de Pedro? Se você viveu só as suas vontades em 2025, talvez você não tenha essas histórias. Mas se você viveu a vontade de Deus, com toda certeza, você tem muitas histórias. De provisão, de favor, de graça, de milagres extraordinários você tem.
Mas a crise é: o que pode ser? E a gente entra num problema aqui, que é tentar reproduzir o mesmo ano no ano seguinte. Tentar viver as mesmas coisas, tentar ser a mesma realidade, sabe? Porque na nossa realidade, na nossa cabecinha, é como se agora, sabe, tá bom, não tem mais nada e está ótimo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo Deus encerrando ciclos antes de abrir caminhos. Grava isso: Deus, antes de abrir novos caminhos, Ele encerra outros, Ele encerra ciclos, Ele faz primeiro. Deus não trabalha com corações divididos. Deus não trabalha com um plano A e deixa você no plano B. Ou é o plano A ou é o plano B. É sempre assim. É nós que tentamos dividir a dose de confiança. É nós. Mas quando a gente chega nessa ruptura, nesse tempo, como agora, que a gente está num novo ano, e eu não sei se você sente, mas está no ar o clima de dieta, está no ar o clima de aprender um idioma, está no ar um clima de fazer devocional, está no ar um clima de orar mais. Por quê? Porque a gente quer viver algo melhor. Só que talvez nosso coração ainda está preso e ainda está lá. Por isso que a palavra, ela encerra tudo para poder abrir esse novo caminho. Eu quero ler um texto bíblico com você. Lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Amém? Olha, eu já devo ter lido isso muitas vezes, e muitas mesmo, mas alguns detalhes me saltam aos olhos. E o primeiro deles é o começo de tudo, o começo da história. Eu não vou ser repetitivo, sabe? Eu não vou falar de novo para você que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não vou falar para você que era um caminho de 11 dias ou de 11 a 14 dias. Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus, quando vai tirar o povo, manda pelo caminho mais longe. O que já é estranho. Para um Deus que tem pressa em libertar o seu povo, qual é a lógica de mandá-los pelo caminho mais longe? E não há necessidade de especular, porque a resposta está no mesmo texto, que declara que foram pelo caminho mais longe. Deus está dizendo: vou mandá-los pelo caminho mais longe, para que não possam olhar para trás, se arrepender e voltar. Você pode dar um amém, pelo menos nota 7 a isso? Deus já está dizendo: eu conheço o coração da minha galera. Eles são saudosistas, eles têm memória curta, eles confundem sentimentos, eles tropeçam nos seus próprios pés. Então, conhecendo eles bem, vou libertá-los, mas mandarei eles pelo caminho mais longe. Ai, 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 ai. E assim é a história, e é maravilhosa, porque eles estão fugindo, eles estão indo embora, até o momento que, como eles estão indo pelo deserto do Sinai, eles param na frente de um mar. E eu sei que você já sabe, milhares de vezes, que Deus abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Diga um aleluia. A não ser que é normal, aqui em Chapecó, você está andando e de repente o mar se abrir na vossa frente, e aí você pode fingir costume. Mas se eu fosse você, eu não fingiria costume, porque o Deus de todos os céus e de toda a terra abriu o mar.
Mas a gente dá aleluia quando o mar abre e esquece de dar glória quando o mar fecha. Não, peraí, eu sei que eu falei cedo demais isso, mas eu estou ansioso. A gente celebra quando o maré abre, mas a gente não celebra quando o mar fecha. Eu vou melhorar. A gente celebra quando o caminho abre, mas a gente não celebra quando o caminho fecha. A gente celebra quando a porta abre, mas a gente não celebra quando a porta tranca. Treta, André. O povo passou, e o que a gente pensava que era um plano de fuga perfeito, de repente os planos saem do controle. Lá no Egito, o coração de Faraó endurece, e ele resolve ir atrás do povo que havia liberto. Mesmo depois de 10 pragas, foi atrás. Só preciso dar um outro detalhe que vai ficar ainda mais complicada a mensagem. Não estou inventando, a Bíblia está dizendo: Deus foi até o coração de Faraó e fechou o coração de Faraó. Não é Faraó que queria ir atrás do povo, era Deus que queria que o Faraó com os seus cavaleiros estivessem na hora certa, no lugar certo, posicionados de maneira perfeita. E o que era crise para um era a resposta de Deus para toda uma geração. E o que era angústia e medo para um era a libertação de um povo inteiro e para sempre. Mas como a gente demora para entender os planos de Deus, a gente se desespera no ambiente que deveria levantar as mãos e glorificar o nome dele. A gente se desespera no lugar onde deveríamos descansar. A gente grita onde era para silenciar, a gente silencia onde era para glorificar alto, porque a gente não entende os sinais. Mas desde o começo, Deus queria fazer o que o povo fosse livre de maneira completa. Como será livre se a sua foto estará estampada como perseguido em uma parede? Não, vou melhorar. Se o povo segue e a outra parte da história não acontece, seriam fugitivos a vida inteira. Só que você não é mais fugitivo se aquele que acreditava ter a sua posse não existir mais. Fala para quem está do teu lado: vamos cavar mais? Vamos cavar mais, estamos chegando. Então agora o passado está indo atrás do povo a galope, e o povo está na frente do mar. Então agora a cena é maravilhosa. O mar se abre, o povo atravessa. Só que quando o passado chega do outro lado, então agora o passado acredita que o caminho que se abriu para você também servirá para ele passar e te alcançar nesse lugar aonde Deus deseja te levar. Mas Deus ainda está no controle. Você já leu, você já sabe. De repente todos os inimigos de Israel estão dentro do mar. E a palavra de Deus para Moisés anteriormente é: os inimigos que viram hoje nunca mais voltarão a ver. Não, eu vou melhorar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você não está encerrando um ciclo, eu estou encerrando um ciclo para você. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar. Não é você que está encerrando um ciclo, não é você que está dizendo não, não é você que está indo embora, é Deus que está empurrando você, é Deus que está fechando o ciclo, é Deus que está apagando o passado, é Deus que está resolvendo todas as coisas. Você só precisa seguir em frente e deixa que Ele está cuidando de tudo. O passado não vai te alcançar, o passado não vai te perseguir, você não estará mais com o seu rosto na cara do passado estampada, não haverá mais um título de fugitivo sobre você, porque depois dele você é livre de maneira completa, de maneira plena. Você não dependerá mais daquilo que
que aconteceu antes de ele chegar, porque depois que ele chega, ele se responsabiliza em encerrar os ciclos que te prendiam, em encerrar as estações que te governavam, porque o que ficou para trás ficará para sempre para trás. Eu vou dar nome e eu vou dar número. 2026 não terá nada a ver com aquilo que você viveu em 2025. Esqueça 2025. Tira do caderno 2025. Ah, Dave, mas eu tenho testemunhos extraordinários para contar. Então deixa eu declarar algo sobre você. Você estará tão ocupado contando os novos testemunhos que o que você viveu antes estará escrito, mas esquecerá de dizer, mas não apagará da sua memória, porque Deus não mudou. O mesmo que cuidou de você em 2025 vai cuidar de você em 2026, vai cuidar de você em 2027. Mas para poder você viver aquilo que Ele tem para você, esqueça do que passou, esqueça das dores, esqueça de tudo, porque algo novo está começando e nada mais será igual. Sabe, eu confesso para você que eu tenho pouca idade, eu só tenho 35 anos de idade. Eu sei o que vocês pensaram, que parece menos. Amém. Mas eu vejo uma turma saudosista falando que a igreja de antes era melhor, que tudo de antes era melhor, a geração de antes era melhor. Ah, porque antes era melhor, porque não sei o que lá. Eu me lembro que eu ia e era assim. Lindos. Volta para lá então. Volta para lá. Vai. Você vai dizer, não, mas não dá para voltar. Então acabou, lindo. Se não dá para voltar, então constrói a partir de agora aquilo que Deus tem para você para agora. Se não dá para voltar, então vive o que Deus tem de novo para você agora. Ei, lindo, Deus não trabalha com repetições. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Deus não trabalha com repetições. Deus é criativo para fazer coisas novas, sem se basear nas antigas. Deus não precisa dos seus testemunhos antigos para determinar os novos milagres. Deus não precisa de uma base para construir algo alto. A própria palavra dele é o fundamento para a novidade de vida que ele tem para você. Porque a gente às vezes está preso. Não, deixa, eu prefiro ficar aqui. E aí o interessante, Deus vai quebrando caminhos, Deus vai quebrando ciclos. Quero voltar para o Egito. Não tem mais como voltar. Ah, mas tem gente me seguindo. Não tem mais ninguém seguindo você. Mas vou voltar para lá porque está vazio. O mar fechou. Eu sou curioso, irmão. Eu tenho meu Google fica até preocupado comigo. Eu fiz uma pergunta. Do lado de lá do mar, aonde o povo estava, até o Egito, quanto tempo? Ó, para poder cruzar o mar precisará abrir novamente. Mas Deus não vai abrir o mar. Se você quiser voltar atrás, você vai ter que dar o teu jeito. São quase 30 dias para contornar o mar pelo Golfo de Suez, para então chegar no Egito. Fala para quem está perto de você, não compensa. É 11 dias até a terra prometida. Não compensa viajar 30 para voltar a ser quem era antes. Não. Senhor, ressuscita. Eu acho que tem... Não, eu vou falar de novo. Não compensa. Para ser quem você era antes, são quase 40 dias. Para chegar no lugar que Deus tem para você, só é 11 só. eu quero te explicar isso.
É mais fácil viver a vontade de Deus do que tentar voltar a ser quem você era antes. Não compensa. Não compensa viver longe dele. Não compensa tentar viver de novo aquilo que já passou. Não compensa. O Deus que você serve é um Deus de novidade de vida. Ele sempre está criando. Ele sempre está fazendo algo novo. Não compensa. O mar fechou. E aqui entendo que o mesmo Deus que abre portas, fecha portas. Que o mesmo Deus que abre caminhos, fecha caminhos. Que o mesmo Deus que prepara a estrada, destrói ela para não voltar pelo mesmo lugar. Sabe o que é interessante? Quando Deus quebra o vínculo com o passado, Ele está livrando você de voltar a ser quem era antes. Mas quando Deus fecha o teu caminho no presente, Ele está dando livramento para o teu futuro. Se o que você tenta não dá certo porque Deus fechou o caminho, é muito melhor parar e rever a rota do que tentar entrar aonde Deus não te chamou ou voltar a ser quem você era antes de Ele chegar. Entenda, lindo, Deus quebra assim como constrói. Deus fecha assim como abre. Deus prepara assim como tira. Então, ou Ele está construindo, ou Ele está tirando. Ou Ele está abrindo, ou Ele está fechando. Nunca parado, sempre agindo para proteger você, guardar você, livrar você, transformar a sua casa, mudar a sua família. Ele não para de fazer. Então, eu confesso para você que quando eu li isso aqui, eu falei, caraca. Fechou, mas não é aquela boa notícia, assim parece. Porque a cada treta que dava, o povo só queria uma coisa: voltar para o Egito. A cada problema que dava, o povo só queria voltar para o Egito. Só que a cada dia que passava, o Egito ficava mais longe. Eu vou dar uma cutucadinha aí. Você não serve mais para viver longe de Jesus, lindo. Cada dia que passa, você fica mais longe do passado. A cada dia que passa, você fica mais longe. A cada dia que passa, não compensa mais voltar atrás. Não compensa. E aí, eu fiquei anotando no meu caderninho aqui. Eu coloquei uma frase que era, na verdade, era uma coisa pedagógica minha, para mim não esquecer. Eu coloquei assim: desde sempre Deus está se esforçando em nos ensinar. É estranho, né? Deus se esforça em nos ensinar, ou seja, Ele repete o mesmo ensinamento várias vezes. E o mesmo ensinamento é: quebra o vínculo com a estação anterior. Bom, eu queria poder falar mais coisas, sabe? Isso é porque a gente já está em 2026. Essa mensagem já é de 2025. Tem coisas novas vindo por aí. Tem mensagens novas sendo geradas. Tem palavras novas vindo sobre nós. Vou te contar uma coisa, e eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu já falei. Todo final de ano eu apago todas as minhas mensagens. É um desafio tremendo. No mesmo culto que eu dobro os joelhos para agradecer por tudo que Deus fez, eu abro uma pasta escrita séries em andamento e deleto todas as mensagens. Porque eu creio que Deus é um Deus de novidade. Eu me lembro, pastor, quando Deus me pediu para fazer isso pela primeira vez, eu tinha toda a próxima série pronta. Aí o Senhor falou: não, isso é antigo, eu tenho uma coisa nova para você. É antigo. Ei, grava isso. Eu vivi uma história, um testemunho com Deus. É antigo.
Me conta uma coisa nova. Mas eu um dia, há muitos anos, eu orei. Conta uma coisa nova. Você vai dizer, mas é que não aconteceu nada ainda. Então começa a declarar que vai começar a acontecer hoje. Vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nesse momento, vai começar agora. 2026 está começando agora, e esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar um pouco, porque você vai ter milagre para contar segunda, você vai ter milagre para contar quinta, você vai ter milagre para contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer, Deus está fazendo, e Ele não vai parar de fazer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas ideias, Deus é um Deus criativo. Se você pensa que acabou, é só o começo. Tem coisas novas vindo, tem milagres novos chegando, tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas. Então esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Ele está fazendo algo novo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então peraí, então eu posso crer e descansar? Pode crer e descansar. O que eu só preciso fazer então? Se Ele cortou, corta também. Se Ele fechou, não insiste. Se Ele derrubou, não tenta reconstruir. Vaza para a nova estação. Eu vivi umas coisas muito maneiras ano passado, mas agora é diferente. Eu sou folgado, irmão. Bora. O que foi que aconteceu ano que vem, ano passado? Bora, tem coisa maior. Puxa, mas eu fico pensando, caramba, né, André? Foram 6 cidades, 200 mil pessoas alcançadas na maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos. Que isso aqui é papo para 2025. 2026 serão mais de 400 mil pessoas. Será maior, será mais extraordinário. Eu não sei nem da onde vai vir, mas vai acontecer. Ou eu posso escolher: viro aquele que vai contar a história de 2025 até 2040. Mas não, Nido, está começando 2026 e logo está chegando 2027. Eu quero viver o que Deus tem de novo. Eu quero viver as novas ideias de Deus. Eu quero enxergar aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero andar aonde ainda não andei. Eu quero viver o que Deus tem. Alguém vai dizer: Dave, você não está satisfeito? Não, pelo contrário, eu estou motivado, porque o Deus que eu creio tem muito mais para fazer e dar e do que eu para pedir. Então eu quero viver o que Ele tem. Entende? E é só isso. Eu só queria que você entendesse: quando Deus vira a página, vira também. Entendeu? Quando Deus vira a página, vire você também. Quando Deus muda o parágrafo, muda o parágrafo também. Quando Deus muda a estação, mude de estação também. Não ouse ficar aonde Deus já mandou você sair. Não ouse viver aquilo que Deus não tem mais para você. Você não precisa das estações antigas para reafirmar aquilo que Deus está fazendo ou ainda vai fazer. Não, se Deus tem algo novo, esqueça do que ficou para trás. Guarde como memória e gratidão, mas se prepare para aquilo que Deus vai fazer. O caminho que Ele fecha, não insista em voltar. E o caminho que Ele abre, vá, porque Ele já preparou todas as coisas. Aleluia. Eu sei que é chover no molhado, porque vocês são muito inteligentes, mas eu falei, alguém soprou alto. O caminho até Canaã é 40 anos. Na verdade, não. O caminho para Canaã sempre foi 11 dias. Mas não chega rápido em Canaã quem tem saudade do Egito.
grava isso: ninguém chega rápido em Canaã se tiver saudade do Egito. Ninguém vive o que é pleno na vontade de Deus se o coração ainda está dividido. Deus nunca te levará para um novo caminho se o outro ainda controlar você. Deus não fará nada novo se você ainda pertence a uma estação da sua vida que já deveria ter passado e ser tirado de você. Eu tenho uma próxima palavra e eu não quero infringir o tempo, mas a palavra de agora é Deus quebrando o ciclo, é Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas eu vou falar algo que não faço normalmente. A próxima mensagem não é mais sobre o que Deus faz, é sobre a posição que você toma nesse lugar aonde Deus vai te colocar. Então, eu estou preparando você já para a próxima mensagem. Fala para quem está perto de você: esse é só o começo, é só a parte 1. A parte 1 Deus faz e faz perfeito, mas na parte 2 avisa, é você que vai fazer. E se você não for coerente, vai viver como se estivesse no Egito, morando na terra prometida. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos convence, ela nos constrange, e nós já entendemos, nada mais será igual. O Senhor já preparou um novo caminho, o Senhor já preparou uma nova estação para nós, então nós não ficaremos presos aonde estávamos. 2025, beijo, tchau 2025, tchau 2025, tchau, tchau, beijo. O que Deus tem para mim agora é muito melhor. Em nome de Jesus. Ei, isso aqui ficou bom. Isso aqui ficou bom, ó. Aqui, ó, 2025. Beijo 2025. Valeu. Foi maneiro, mas já passou. 2026 agora é tudo novo. Nada mais será igual. As versões antigas foram atualizadas, e o que Deus tem será muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário, muito mais vibrante, muito mais testemunhos. Tudo será novo e será melhor em nome de Jesus. 2025, beijo. Não precisa mais nem me ligar, porque eu já estou na nova estação de Deus para minha vida. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada, e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família, e esse livro já está à disposição, e eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Deus está te puxando para cima.
Veja, existe uma diferença entre empurrar e puxar. E essa palavra eu tenho certeza que vai, trazer para você uma visão do quanto vale a pena quando você ouve a voz de Deus e você se joga para viver de fato aquilo que Ele tem para você. E que vale a pena esperar no Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, eu preciso, por honra, agradecer quem é parte do nosso canal hoje aqui do Mentoria de Vida. E nós contamos com o apoio deles para todas as quintas-feiras ter essa palavra para você. Eu estou falando da nossa parceria da Facilite Benefícios, que eu tenho a alegria de ter na nossa casa e de ser parceiro deles há mais de 5 anos. E eles são maravilhosos e eu queria muito que você conhecesse eles ainda em 2026. Aliás, se você tem um veículo e quer fazer uma cotação, eu vou colocar um link para você chamar eles direto aqui do nosso vídeo, e você vai chamar eles direto no WhatsApp. É o primeiro link que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu sigo para a palavra. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. E isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E se não for suficiente, de segunda a sexta também no SBT às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança para o Brasil inteiro. E agora vamos para a mensagem. Amém? Olha só, eu confesso para vocês que essa palavra, essa mensagem, ela nasceu do título para a mensagem. E nasceu com essa inquietação. Porque a gente tem um pouco bom, é um pouco problemático você falar sobre honra, sobre promoção de Deus, quando Deus pega e promove alguém. É uma coisa que a gente tem dificuldade. E eu vou dizer por quê. Porque nós cremos no que diz a palavra de Deus por completo, e alguns sentimentos são um pouco confusos nisso. Por exemplo, quando você fala no texto, no título, por exemplo, tipo puxar para cima, Deus vai puxar você para cima, o que a gente automaticamente lembra? A gente vai aparecer, a gente vai para um lugar de destaque, não é o que a gente pensa, sim ou não? Isso é óbvio, mas a gente crê pelo próprio Evangelho algo que entendemos que é a realidade, que Ele cresça e que eu diminua. Mas vamos concordar que algumas pessoas Deus coloca em evidência. Vamos concordar que algumas pessoas que ninguém espera, que ninguém acredita, Deus pega e faz dessa pessoa algo muito extraordinário. E essa pessoa, ela passa a ser vista. Só que quando essa pessoa ela é vista, ela não é vista sem um propósito, ela é vista pela missão que carrega. Tem um irmão aqui que está entendendo. Eu vou continuar. Vamos entender isso aqui. Então significa que quando Deus puxa alguém para cima, quando Deus traz alguém para a evidência, não é por conta de um desejo de ser evidenciado, mas por conta da missão que Deus tem para essa pessoa. Eu vou construir um pouco mais profundo isso daqui. A gente tem problema com duas coisas. A gente tem problema quando o sucesso dos outros é demais, e a gente tem problema quando alguém prospera demais. Por que a gente tem problema? Me entenda bem. Se nós não alcançamos aquilo, para nós aquilo é errado. Me entenda bem, eu não estou falando de todos, mas o ser humano, na sua média, se ofende quando a felicidade é demais, quando o sucesso é demais, quando o dinheiro é demais, a gente se ofende. E aí a gente usa exatamente o texto que eu li, que Ele cresça e que eu diminua. Mas na verdade, a gente não diminui pela ausência de coisas, mas pela quantidade delas. Eu vou explicar. Quanto mais Deus confia na sua mão, quando Deus mais deposita confiança em você, veja, eu estou fazendo isso aqui, não é dinheiro, eu estou falando de outras coisas. Quanto mais Deus confia em você, quanto mais alto Ele te coloca, mais servo de todos você se torna. Se você chega sozinho, você acredita ser dono do lugar que está.
Se você chega pela mão do Senhor, você entende que aquele lugar não é seu, que aquele lugar é para a glória de Deus. Então eu quero falar agora para você, para ver se você vive e celebra o que eu vou dizer. Deus está puxando você para esse lugar. Não, eu vou melhorar então, agora vai. Deus está confiando em você. Deus está olhando para quem ninguém olha. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Deus está se movendo na sua direção. E Ele está puxando você para cima, para uma nova estação, para um novo nível, para um novo lugar. E eu vou falar uma parada para você agora. Você vai ficar assustado com o que tudo isso significa. E eu vou ter que voltar uma mensagem. Lembra de Josias? Sim ou não? Em Josias, a gente vê ele fazendo 7 coisas. Eu não vou falar aqui porque eu quero que, se você não viu, assista a mensagem anterior. Me ajuda. Uma antes. Mentoria de vida antes. Mas agora aqui, você não vai fazer mais nada. Porque tudo que precisava ser feito foi feito antes. Eu vou ter que falar um pouco, pelo menos. Você colocou Deus como prioridade. Você limpou a casa. Você destruiu tudo aquilo que roubava o seu coração e dividia a sua adoração. Você fez uma aliança pública e você se arrependeu de tudo. Então agora a sua vida está na mão dele. E eu vou falar algo para você de maneira bíblica. É da vontade dele que você se levante. É da vontade dele que rapidamente você comece a viver essa estação que ele deseja. E eu vou falar o porquê. É porque tem gente esperando isso de você. A Bíblia diz que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou construir isso com você agora na palavra. Lembre-se, não dá para esconder uma vela debaixo de uma mesa. Luz foi feita para brilhar. Sal foi feito para salgar. Deus não fez você para outra coisa senão para mudar o sabor dessa terra, para trazer luz para onde você está. Então não adianta querer ficar escondido. Deus vai te expor. Esse é o ano da exposição. Você não queria, Deus vai fazer. Você não orou por isso, Deus vai fazer. Você não desejava, Deus vai fazer. E eu vou piorar. E quem queria não consegue. E quem está tentando não vai conseguir. Mas quem é fiel a Deus, quem está fazendo certo pelo motivo certo, quem está honrando Deus aonde ninguém viu, Deus vai colocar nesse lugar. E aí a palavra de Deus é necessária. Vamos embora. Gênesis capítulo 41, versículo de número 14. A Bíblia diz: não estou dizendo eu com as minhas palavras, mas a Bíblia está dizendo: então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Amém. Eu entendo que na vida algumas coisas acontecem para quem não quer. Sabe por quê? Porque quem quer muito troca os pés pelas mãos, tenta comprar acessos, passa por cima dos outros, não respeita a ética das coisas, ou quer tudo pelo motivo errado. E Deus não confia coisas poderosas na mão daqueles que desejam pelo motivo errado. Por isso que a nossa crise, às vezes, de não querer viver, porque a gente sabe quanto aquilo vai nos custar. Mas aí que está.
Deus pega quem ninguém espera nada, porque é desses que Ele constrange todos à sua volta. É de quem ninguém espera, é de quem não acreditava que era possível, é de quem não queria viver. E agora eu posso começar a pregar aquilo que preciso pela palavra. Fiquei com isso na cabeça. Deus vai puxar para cima. A primeira coisa que eu entendi é que quando Deus puxa, Ele está na frente. Quando Deus empurra, Ele está atrás. Alguém se impressione porque é muito profundo. Quer ver uma coisa? Você é bom. O guincho, ele vai na frente ou vai atrás? Porque ele está puxando. Amém. E quando vai atrás, ele está empurrando. Um carro tração traseira, ele puxa o carro ou ele empurra o carro? Empurra. Parece tudo besteira até agora, eu sei, está tudo confuso. Irmão, eu fiquei nessa paranoia à tarde, falando com Deus e não estou entendendo nada. E aí Deus me fez entender algumas coisas. O sonho é aonde Deus te empurra. A fase da promessa é aonde Deus te empurra. Porque você não acredita em nada, você não viu nada acontecendo. Então tudo é muito mais difícil. Então na parte da promessa, Deus está te empurrando para um lugar que você não sabe de fato o que é. Você não planejou absolutamente nada daquilo. Então a parte da promessa é Deus te empurrando. Veja, vamos lá. A Bíblia diz que José está de boa em casa. José está dormindo uma soneca. E do nada, Deus deu para ele um sonho. E esse sonho é absurdo. Esse sonho ele está governando. Esse sonho, o sol e a lua se prostram. Nesse sonho o pai, os irmãos. Nesse sonho, ele está num lugar muito doido. E aí ele acorda e ele fala para os irmãos dele. E os irmãos dele ficam com mais ódio dele. Então os irmãos dele decidem o futuro dele. Como que eles decidem? A gente vai assassinar ele. E aí alguém intercepta e diz, não faz isso. Jacó vai descobrir o nosso pai, vai dar problema. Então a gente vai pegar e vai vender ele para o Egito. Então a Bíblia diz que ele é colocado como Egito. Sabe, ele não escolheu aquela prisão, ele não escolheu aquele lugar, ele não escolheu aquele sonho. Então Deus veio e começou a empurrar José para o centro da vontade dele. Ele começou a empurrar, e nessa fase de empurrar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque está indo, por onde está indo, você não sabe porque a vida está tomando esse rumo, porque o sonho era muito bonito, mas tudo que está acontecendo é estranho perto daquilo que Deus falou no futuro. Então Deus não está na frente, Deus está atrás de você, te empurrando, tirando a possibilidade de você tentar recuar, tirando a possibilidade de você tentar desistir, mas Ele está atrás de você, empurrando. Você não queria mudar de vida, mas Ele está te empurrando e você mudou. Você não queria limpar a casa, mas Ele está atrás de você, empurrando e você limpou. Você não queria colocar Ele como prioridade, mas Ele está empurrando você para esse lugar. Você não queria esse problema para a sua vida, estava muito bom na sua cabeça, está onde está e viveu o que está vivendo. Mas Deus vai fechando o cerco e te empurrando para um lugar. Só que daí nesse lugar aonde Deus te coloca, quem você se torna, diz se você sai dali para cima ou se você sai dali para baixo. E não me entenda mal o que eu vou te dizer. Tem gente que com muito pouco perde o coração. Tem gente que com muito pouco se torna uma pessoa errada. Tem gente que com quase nada da bênção de Deus perde toda a essência. Então me permita dizer para você que a palavra ela é poderosa, a palavra ela é profética, mas ela não funciona com quem tem o coração extraviado pela vida. Por isso que não é todo mundo que vai. Era para todo mundo ir? Era. Mas por isso que não é todo mundo que vai. Porque tem gente que limpa, mas não limpa tudo. Tem gente que quebra a idolatria, mas não quebra todas. Tem gente que, entende? São meias decisões. Esse é José. José agora sabe quem ele vai ser, pela palavra que recebeu, porém está no lugar errado. Está numa prisão esquecido.
E essa é a loucura de tudo. Deus nunca vai te colocar no lugar antes de testar o teu coração no limite, para saber se você está preparado. Eu vou ser totalmente pedagógico. A mentoria de vida é para isso, é para ser pedagógico. Então eu vou te explicar de maneira detalhada. Deus vai te puxar para cima, mas Ele nunca vai te levar para esse lugar se você não estiver preparado. E a preparação vem no empurrão, vem no lugar de sofrimento, vem no lugar aonde você não escolheu, vem no lugar aonde Deus te colocou e você acha que não tem sentido nenhum. E é nesse lugar que você é forjado por Deus. Agora eu vou continuar. José foi parar no meio de uma prisão, e naquela prisão ele foi o melhor prisioneiro que alguém poderia ter conhecido em todo o Egito. Vamos lá. José tem um dom. Sabe qual é o dom de José? Interpretar sonhos. Só que a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho. O copeiro não é ninguém, o padeiro não é famoso, ninguém é rico, ninguém tem dinheiro, ninguém tem status. Mas a Bíblia diz que quando os dois sonham, José interpreta o sonho, porque o ministério dele está disponível para aquele que precisa, não para aquele que detém o poder. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Tem gente que está esperando ser alguma coisa na mesa certa. Tem gente que está pensando que só vai acontecer quando estiver no lugar perfeito. Tem gente que está esperando para servir quando estiver no lugar preparado e desejado. Não, não, lindo. Quem serve, serve aonde está. Quem serve, serve aonde Deus coloca. Quem é de Deus em qualquer lugar. Aonde Ele colocar a mão, aonde Ele chegar, Ele é bênção para todo mundo à volta. Então deixa eu te falar, quem espera para ajudar quando ter, nunca vai ajudar e nunca terá. Porque quem quer fazer, está fazendo com aquilo que Deus já deu agora. Não, eu vou melhorar. Você quer prosperar muito? Então começa a ser generoso com tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão agora, mesmo que seja pouco para você. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Vou continuar. José serviu quem ninguém serviria. Você tem um sonho, você vai ser alguém de tanta honra. Você serve o copeiro e o padeiro, então você está preparado para servir Faraó. Só que está continuando a história. Você está no lugar e está sendo honrado mesmo na prisão, e de repente você tem uma oportunidade. A mulher do Potifar vem dar em cima de você, mas você entende quem você é. Você compreende o que você pode perder. Então você não faz. E ninguém viu, mas Deus está vendo. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Ele é fiel, ele é zeloso, ele é servo, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E é só isso que eu quero que você entenda. Deus não levanta você por quem você é. Quando todo mundo vê, Deus te levanta por quem você é quando ninguém te enxerga. Deus te puxa para cima, não porque você é a melhor opção, mas porque você tem o coração ensinável, porque você tem humildade para ouvir a correção e sobreviver a ela. E por isso que toda mensagem que parece ser de honra, ela te quebra ao ponto de que quando você chega nesse lugar, você não tem coragem de dizer que é sua culpa. Porque Deus viu o que ninguém viu, mas é exatamente o que ninguém enxerga que faz Deus trazer você para esse lugar. Então por isso que eu estou falando essa palavra depois da mensagem certa. Porque não é sobre o que todos enxergam, é aquilo que talvez você decide dentro da sua casa e é o posicionamento que você toma. Porque aqui não é mais a sua força, aqui não é mais a tua mão, aqui não é mais o teu desejo, aqui é Deus que coloca a mão e puxa, e acabou. Quando você vê, você já está no lugar que Deus queria. Quando você vê, você já está no lugar desejado. E sabe por que isso? Sabe por que Deus fez tudo isso com José? Não era para José ser famoso, era porque tinha uma nação para alimentar depois de 7 anos.
Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Quando Deus estava pegando José lá no Egito, lá atrás, lá no sonho, Deus já sabia do sonho de Faraó, da fase da fome, da fase da colheita, da fase dos celeiros. Só que Deus precisava de um administrador lá na frente. Deus precisava de um homem que não abandonasse a família dele lá na frente. Deus precisaria de alguém que lá na frente não esquecesse dele, que lá na frente não abandonasse ele, que lá na frente olhasse para o povo e tivesse misericórdia, que lá na frente conseguisse perdoar os irmãos, que lá na frente tivesse a sabedoria para administrar no meio da crise. Então Deus não estava fazendo um José qualquer, Deus estava fazendo o governador do Egito. Você está entendendo? Então agora eu preciso que você compreenda. Volta lá atrás. Quando a gente está vivendo o processo dolorido da vida, a gente não consegue entender absolutamente nada. A gente está sendo empurrado, a gente está sendo jogado para frente. E talvez a estação que a gente está. Só que eu quero que você entenda que de repente, do dia para a noite, faz assim, ó, virou a chave. E quando você virou a chave, quando Deus faz isso, você tira a mão. Quem não lembrava de você lembra. Quem não sabia da sua existência vai passar a saber. E quem precisa daquilo que Deus colocou em você vai te descobrir rapidamente. E essa é a maior loucura da palavra de Deus. Para tudo Deus tem um propósito. E a gente só entende quando a mão de Deus nos puxa para a superfície. José, Deus puxou ele para a superfície. E sabe como Deus fez? Deus deu o jeito dele. Um sonho para o padeiro, para o copeiro. O copeiro esquece, o padeiro morre. O copeiro vai esquecendo e nunca mais lembra de José. José permanece fiel. José permanece sendo temente ao Senhor. José permanece lá, amadurecendo, evoluindo, crescendo. Só que daí um dia Faraó tem um sonho. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Deus deu o sonho, Deus criou a demanda. Deus criou a demanda em Faraó. Só que a demanda já tinha sido atendida no copeiro. Aí o copeiro olha para a demanda de Faraó e diz: opa, tem alguém. O nome dele é José. Aí eles vão lá buscar o José. Ô José, o Faraó quer falar com você. Arruma essa cara, José. Tira a barba, José. Troca de roupa. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Faraó quer falar com você. Deus puxou ele para a superfície. Deus colocou ele na frente de Faraó. Faraó contou o sonho que Deus deu para ele. Só que Deus dá o sonho para Faraó, mas a interpretação Deus dá só para José. Deixa eu clarear isso para você. Tem coisas que Deus vai fazer, mas será só através de você. Será através da sua vida. Eu vou melhorar. Eu vou pregar a vida toda, mas tem gente que vai conhecer Jesus através de você, que vai ter a vida transformada por causa de você, por causa do teu testemunho, por causa da sua história, por causa da sua família, por causa da sua fidelidade. Eu vou gastar a vida toda pregando, mas eles nem saberão o meu nome, mas de você, o seu nome, eles saberão. Porque quando Deus puxa para a superfície, Deus está fazendo com que aqueles que precisam de você saibam da sua existência. Quando Deus promove, não é você que fica famoso, mas é o nome de Deus que é glorificado através de você. Quando Deus te promove, não é você que aparece, mas é a glória e a graça de Deus que é escancarada através de você. E essa é a parada mais incrível, porque teve gente que mirou a vida toda para chegar talvez nesse lugar e não vai chegar. E você chegou aonde não tinha nem como sonhar. E eu preciso só continuar. Aí José interpreta o sonho que Deus deu a ele. E quando interpreta o sonho, a vida dele muda drasticamente. E ele se torna o governador do Egito. 3 anos e meio de muita comida. Lembra disso? 7 anos de muita comida e 7 anos de muita
Fome. Entenda que ninguém passou fome no período da fome, porque 7 anos antes, Deus havia levantado um governador. Mas eu preciso melhorar. Na verdade, anos antes, Deus estava colocando um governador dentro de uma cela. Anos antes, Deus estava colocando ele dentro da cela com um copeiro e um padeiro. E essa é a loucura da vida com Deus. Tem coisas que a gente não entende agora, mas no dia que as coisas estiverem acontecendo, a gente vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa. Agora eu entendi e valeu a pena. Então agora eu vou declarar sobre você. E se você entende que é o tempo, você vai receber. 2026 é o ano onde Deus vai te puxar para cima. Não é possível. Deus não me deu essa palavra à toa. Essa palavra é profética sobre essa nova estação. É o ano que Deus vai puxar você para cima, porque coisas que você demorou muito tempo para se posicionar, você já se posicionou. Coisas que você demorou muito tempo para entender, Deus já te fez entender. E tem gente que precisa de muito tempo, mas em nome de Jesus, hoje você está olhando para tudo e já está dizendo: agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu entendi porque o Senhor me salvou. Agora eu entendi porque o Senhor me alcançou naquela palavra. Agora eu entendi porque o Senhor me empurrou para essa circunstância. É porque tem uma nova fase chegando, e nessa fase eu vou servir a todos. Nessa fase a minha vida vai fazer sentido para mais gente. Nessa fase eu vou usar aquilo que o Senhor colocou nos dias de dor para servir aqueles que têm fome. Entenda, nesse lugar aonde você pensa que ficaria famoso e que o mundo todo está lutando, é o lugar aonde você vai ser útil para servir o propósito de Deus para a sua vida. E essa é a graça de 2026. 2026 a gente vai ser útil. 2026 a gente vai servir aqueles que precisam. 2026 Deus vai usar você no lugar inimaginável, porque você foi empurrado até a estação anterior. Agora é a hora de Deus puxar você para a superfície. E é nesse lugar aonde o nome do Senhor Jesus será glorificado de maneira poderosa sobre você. Você estava escondido até ontem, mas agora chega. Deus vai te trazer para a superfície. Você vai ser visto e ouvido, e o nome de Jesus será glorificado através de você. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais.